nação bandista, todos bem-vindos a mais um vídeo desse nosso querido canal Umbanda das Nações. Tá vendo? Esse vídeo não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreva, curta, comenta, compartilha bastante. Vamos ajudar cada vez mais esse nosso querido canal a crescer. Então vamos dar início ao vídeo de hoje. Boa noite, para Vinier. Boa noite, minha filha. Boa noite, nação bandista. Então vamos dar início ao vídeo de hoje. Para Vinier, a gente vai de relato, tá bom? Vou contar o caso dessa moça, ela quer a sua opinião e tudo mais. É o seguinte, essa moça queria entrar para um certo terreiro para desenvolver. Chegando lá, o pai de santo daquela casa disse que não iria colocar ela desenvolvendo, se ela quisesse, iria ser cambone daquele terreiro. Assim, ela acabou aceitando, porque ela queria conhecer a religião e tudo mais. Passado 2 anos que ela já era cambone daquele terreiro, ela começou a ter um envolvimento com o pai de santo da casa, tá bom? Lembrando que no momento ela não achou que aquilo fosse errado, já que ela não era filha de santo da casa. Era apenas a cambone, então ela teve ali o relacionamento com o pai de santo. Acabaram que casaram, ela continuou ali sendo a cambone, aprendeu muito nesse tempo, né? Então assim, muita coisa ele ensinou pra ela e tudo mais. Passaram 1 ano casados. Após esse 1 ano casados, ela percebeu que ele começou a mudar, tá? Tinha algumas atitudes diferentes. E aí, durante as giras, algumas entidades que viam nesse pai de santo iam até ela e falavam pra ela ir embora o quanto antes, pois o cavalo deles era alguém ruim, era alguém que traía ela, era alguém que iria maltratá-la, que iria prejudicá-la. Então, que ela fosse embora o quanto antes, tá? E assim, esses avisos continuaram por um tempo. Ela começou a pegar muito medo, até que o último aviso foi a entidade falando que ela realmente pegar as coisas dela e ir embora, sem o pai de santo saber, pois ele iria fazer algo de ruim com ela. Ela acabou ficando muito amedrontada, pegou as coisas dela e foi embora. Chegando numa outra cidade, lá passou um tempo, descobriu que estava grávida, né? Inclusive faz pouco tempo que aconteceu isso, está grávida ainda. E aí o que acontece? Chegando lá, como ela dizendo que já tinha uma experiência boa em ser cambone, não queria ficar longe da Umbanda, pois tinha aprendido muita coisa, sabia muita coisa, pediu para entrar para um outro terreiro no qual tinha necessidade. Lá ela disse que era cambone, queria ser cambone naquele terreiro. O pai de santo não aceitou ela. Disse que ela podia ter experiência que fosse, ela não poderia chegar e camunar em um outro terreiro assim, logo direto, certo? E outra coisa, quando ela falou para esse pai de santo sobre o que tinha acontecido com esse ex-marido dela, que também era pai de santo, ele falou muito mal. Acabou não gostando, né, da forma que o pai de santo se referiu ao ex-marido dela, mas ela está nessa nova cidade, está sem terreiro no momento, mas ela escreveu para o Senhor na intenção de saber o porquê essas entidades estavam amedrontando ela, porque essas entidades falavam tão mal do próprio cavalo, falavam que ele traía ela, que ele iria fazer muito mal àquela moça, até o ponto dela pegar as coisas e ir embora. Inclusive, ela está grávida, como eu disse, mas o pai de santo não sabe, pois ela está fugida, fugiu. E aí, Dona Virginia? Olha, minha filha, primeiro, o pai de santo chegou a maltratar ela? Não, ela disse que ele começou a mudar. Mudou, mais, né? Mais nada de maltrato. Fechado, atitudes diferentes, mais grosseiro, mas não chegou a maltratar. Ao ponto dessas entidades começarem a dar esse recado para ela. Dar o recado que ele estava pensando em fazer alguma coisa com ela, né? Então que ela pudesse sair enquanto ela fosse embora sem ele saber. Sem ele saber. Olha, existem 2 lados dessa história aí. Primeiro, vamos falar sobre a atitude dele, né? Porque, olha, na minha concepção, eu falo aqui do lado da Umbanda Raiz, né? Da Umbanda das Nações. A entidade, ela não faz fofoca, não faz fuxico. Não, a entidade não faz. A entidade aconselha, né? Agora, eu não sei, porque eu digo isso até com o coração sentido, né? Pode ser mistificação desse pai de santo. Se ele gostava dela, né, chegou ao ponto de casar com ela, mas depois queria abandonar e não tinha coragem, ele pode ter passado na frente das entidades dele, né, dos orixás, dos caboclos dele, e falar isso, né? Que ela fosse embora, amedrontando ela, fazendo medo, para que ela saísse
sem ele saber, quer dizer, aí a culpa era dela. Por que ela saiu? Não, foi ela que foi embora e tudo. Isso pode acontecer desse modo. Porque existe muito isso, a pessoa usar as entidades, né, usar os caboclos, os guias, para mistificar, né, fazer mexerico, fazer fofoca e contar coisa. Porque a entidade, ela não vai falar mal do próprio cavalo que ela está ali. Agora vamos pelo outro lado, né? Como eu disse, tem dois lados. Né? Se, na verdade, né, a espiritualidade achou que era a hora dela saber, se estava na cabeça dele, né, tem que ver isso aí, se estava na cabeça dele, algum pensamento, né, de grosseria, dele fazer alguma maldade, ou chegar a bater nela, se você fazer alguma coisa com ela, né, as entidades se acharem no direito de falar. Porque a entidade ela não faz fofoca, ela aconselha. Então, pode ter aconselhado ela a sair enquanto é tempo. Eu estou falando isso aí porque tem os dois lados da história. Ele pode ter mistificado, ele não teve coragem de falar para ela que queria. Você acha que ele pode ter usado as entidades para ela ir embora? Porque acontece muito isso, eu já vi muito isso em terreiro, as pessoas têm fingimento, né? Trabalham no EQ para fazer fofoca. Quando a pessoa não tem não tem a capacidade, não tem coragem de falar cara a cara, não tem. Aí usa aí para contar alguma coisa, né? Que seja em relato de maltratar aquela pessoa. Mas, e tem esse lado, porque a espiritualidade, ela trabalha dessa forma. Ela não vai esperar que vai acontecer uma maldade. Se tem uma maldade no caminho, e pode ser cortado, pode ser evitado, né? Se ela tem o merecimento de não receber a ingratidão, então avisou ela, né? Tem esse lado. Eu não posso afirmar que ele estava com fingimento, não posso afirmar. Porque primeiro ele não estava sendo grosseiro com ela, né? Pode ter sido isso, ele não teve coragem e usou as entidades, passou na frente para falar. Como ela tinha esse tempo todo, passou 2 anos na combonagem, quer dizer, se ela passou 2 anos na combonagem, entregando o sangue dela ali, servindo as entidades, porque ela tinha confiança naquela casa, ela tinha confiança naquele pai de santo, chegou a casar com ele, por quê? Por amor e porque tinha confiança nele, entendeu? Ela tinha confiança, e tinha confiança, além de ter confiança nele, tinha confiança, e deve ter até hoje, né, confiança nas entidades, nos guias, nos orixás dele, entendeu? Então, ela ouvir da própria boca daquele cavalo, né, aquela entidade está incorporada dele, falar sobre isso, que ela tinha que se retirar daquela casa, sair enquanto ela tem, porque aconteceu alguma coisa de mal com ela, né? Quem sabe, né? Ou tentar matar ela, ou bater nela, agredir, alguma coisa de ruim, né? Aí a pessoa ouvir da própria boca, né? Daquela entidade que está naquele cavalo, que você confia, o que você vai pensar? É verdade, não é isso? A questão é isso, que ela não ouviu isso de um outro médico da casa, o filho de santo. Ouviu da boca do pai de santo. A entidade incorporada no pai de santo. Ela ouviu. Então, ela acredita, claro, se ela tem confiança naquela casa. Então, muito fácil. Ela acreditou e foi embora. Quer dizer, ela foi embora antes de acontecer. Quer dizer, isso eu digo assim, ele pode ter usado as entidades, pode ter passado na frente da entidade, para falar isso, para amedrontar ela. Porque ela aí, era uma coisa que ela, não foi um médico que falou, não foi um desenvolvimento que falou, foi ele, né? Ele ali, então, ela tinha confiança naquele pai de santo. Além de gostar, além de ter amor, tinha confiança espiritual, porque ela estava naquela casa já há 2 anos, sendo comum, porque ela acreditava naquela casa. Casou com ele porque acreditava nele, acreditava na identidade dele. Então, ouvir isso da própria boca, né, ele incorporado à identidade dele, é claro que ela vai acreditar. Né? Então, era o medo dela sair. E pode também ser um aviso. Porque, que nem eu digo, orixá, a entidade, ela não faz fofoca, ela não faz desunião, ela dá um aviso, pode dar um aviso, alguma coisa, quer dizer, a entidade pode ter alertado dela por causa da espiritualidade dela. Se ela não tinha aquele merecimento de passar pelo sofrimento, a entidade tinha por obrigação de avisar. Mas, Dona a dúvida dela é, até que ponto a entidade pode se meter na vida do seu médium? Olha, minha filha, é o que eu estou dizendo, certo? O aviso sempre existe. Agora, porque é muito difícil eu ser correto nesse ponto aí, dizer assim, não, é verdade. Porque você pensa pelo lado, a espiritualidade, a entidade,
ela quer fazer união, ela quer fazer o bem. E falar mal do próprio cavalo. É isso que ela estranhou. Né? Ela ficou estranhando, tipo assim, uma entidade pode realmente detonar o seu médium? Falar mal dele? Falar mal, né? É isso aí que, onde eu fico na bronca, né? Porque Você já viu algum médium incorporado a própria entidade falar mal daquele médium? Não, do próprio médium não, assim, lá que está trabalhando não. O próprio médium, nunca vi esse relato não de falar mal do próprio médium. Sempre a entidade dela quer ajudar, certo? Então, pode ter sido isso. Eu não vou afirmar corretamente, né? Dizer assim, foi isso que aconteceu. O que foi? Ele passou na frente da entidade, então não teve coragem de falar para ela, usou a entidade para dizer isso, porque ela ia acreditar, claro que ela ia acreditar. Se ela estava ali, porque ela acreditava. Acreditava nele, acreditava na entidade. Então, se ela ouvir da boca, então, o que ela ia fazer? Claro que ela ia embora, porque ela era um... Então você acha que ela fez correto? Fez correto. Olha, é como eu estou dizendo. E pode ser também que ele estava com pensamento, entendeu? Ele estava com pensamento de fazer alguma maldade com ela, né, futuramente, e a entidade deram um alerta enquanto era tempo. Quer dizer, deram um alerta. Não é que fala mal com ele, não fala mal dele, mas sim, né, pela força da espiritualidade, avisando que podia acontecer alguma coisa, então ela saísse enquanto é tempo e tudo, quer dizer, mas não para falar mal daquele cavalo, né, daquele aparelho que ele estava ocupando. E a segunda questão dela para o Aviniete, que o pai de São Terreiro não aceitou ela, mesmo ela dizendo que tem muita experiência em cambonagem, não aceitou ela na cambonagem. Não, aí tá certo, porque é o seguinte, se ela já vem de solteira, ela foi com o Boni, e ele não aceitou, é lógico, não é todos os pais de santo que vai pegar uma pessoa que já foi com o Boni do terreiro e colocar ali como cambonagem. Você pode, se tem um Boni certo, alguma coisa, ele não vai pegar uma pessoa e botar lá, né? Então, porque, olha, primeiro que tudo, né? Ela fazia aquilo ali na combonagem por amor, porque você sabe que o combone, ou a combone que está ali, a ponta de mesa, ela está ali para servir, né? Ela está ali porque quer, está ali porque gosta. Então, é uma obrigação muito grande daquela pessoa. É um trabalho espiritual muito diferente dos médicos que estão trabalhando, porque aquela pessoa está ali para servir, aquela pessoa está ali, né, ajudando, dando sangue, certo? Mas não é todos os terreiros que aceitam com o bonde de fora, não chega aqui, não, não, porque já tem aquele do bonde certo, porque o combonagem é uma coisa muito séria. Então, o que ela deve fazer é, só não quer ficar longe da Umbanda, frequentar o terreiro ali apenas a corrente. Porque ela é com bonde, ela pode dar pegar a confiança daquele pai de santo, quem sabe se futuramente não vai desenvolver ela, então não coloca ela na combonagem. Porque não é chegar e colocar ali, não. Primeiro você tem que pegar aquela confiança daquele pai de santo. Entender a dinâmica do terreiro, entender como é que ele terreiro funciona. Mesmo que você seja experiente, você já saiba, né, tem um macete todinho de como fazer, mas não é chegar, não, eu já sei fazer isso aqui, não. Primeiro você tem que fazer por onde aquele pai de santo, aquela mãe de santo, né, acreditar em você e colocar ali, porque não é todo terreiro que bota a pessoa como combonagem, porque eu estou dizendo, a combonagem é uma coisa muito séria, né? É uma força muito grande do terreiro. Tanto o Ogã como o Combone. Então, para a Câmara tem que entender como é que aquele terreiro funciona. Agora, uma coisa da pergunta, eu não posso ser específico. É o que eu estou dizendo. Pode ser coisa da cabeça dele, que ele inventou isso aí. Para poder se livrar Para poder se livrar, não teve coragem de falar. E pode ser também um alerta para ela, né? Isso ela vai ficar em dúvida. Eu não vou dizer que foi... Não, porque o pai de santo fez isso, ele usou a entidade, e isso. Tem esses dois termos, certo? Alguma coisa houve, né? Alguma coisa foi certa. Ou as entidades avisaram ela para não acontecer, ou ele mesmo não teve a coragem de falar, né? A matéria dele não teve coragem de falar, então passou na frente das entidades e avisou ela para ela sair. Por quê? Porque ela saindo, era culpa dele? Não, foi ela que arrumou as coisas. Falei que foi embora. Falei, pronto. Então a culpa iria cair toda em cima dela. A culpa caiu em cima dela, não é isso? Então assim, a gente deseja que as coisas se resolvam para ela da melhor forma, né? Eu acho, se não ficou muito bem explicado, mas um bom entendedor do que eu falei já sabe o que eu disse. É dois termos. Ou é a mistificação, ou é realmente um alerta da espiritualidade. Garota ensinada com a moça.
É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou dúvida, se você já passou por uma situação dessa, comenta aqui, tá bom? Um beijo a todo mundo e até os próximos vídeos.